Vamos falar de um teminha importantíssimo. Eu acho que talvez um dos temas mais... enfim, gente, que a gente mais tem que refletir, porque é muito difícil falar de valorização, porque as pessoas entendem muita coisa truncada, né? E Cris, saudade de você! Enfim, as pessoas entendem as coisas muito truncadas quando a gente fala de valorização, né? As pessoas acham que valorizar é você não levar desaforo para casa, é você fazer tudo o que você quer, né? É você agir às vezes com agressividade, e não tem nada a ver com isso. Então hoje a gente vai entender o que é autovalorização, porque sem entender a autovalorização, gente, isso é um fato, tá? Nenhum processo de individuação caminha. Por quê? Porque é isso que a gente vai entender hoje. A gente vai entender o que é a palavra, o que é dar valor, o que é se dar valor. Se dar valor não é se achar importante, se achar a última Coca-Cola do deserto. Não é você não aceitar qualquer coisa, porque muita gente diz que não aceita qualquer coisa, mas aceita qualquer merda, porque não sabe o que é autovalorização. E a autovalorização tem a ver com autoconhecimento. Quem não se conhece não se dá o valor. Isso é um fato, tá? Quem não se conhece não tem como se dar o valor. Por quê? Vamos explicar. E eu gosto de explicar isso pela aquela historinha do Zodíaco, que vai falar um pouquinho dos signos pra gente. Não vou falar de signo, vou falar da historinha, tá, gente? Pra gente poder entender. O primeiro signo do Zodíaco que a gente trabalha é o Áries, né? É Áries. O que é Áries? Áries é você aparecer no mundo. É você existir. É a sua existência. É você tá ali. Tá. Só que a partir do momento que você existe, você precisa se manter. Se manter vivo. E valorização é você saber tudo que você precisa para você se manter vivo. E o que é que nós precisamos para nos manter vivos? E é agora que o buraco começa a afundar. Porque o ser humano não é um animal. Então o animal, ele vai precisar de comida, ele vai precisar de abrigo, ele vai precisar estar salvo das intempéries do mundo, ele vai precisar se proteger do seu, né, do seu caçador, do seu predador, seja lá o que for, e that's ok, acabou. Agora, o ser humano, porque nós temos consciência, meus amores, não sei pra que Deus deu essa porra pra gente, que só pra fuder nossa vida. Porque a partir do momento que a gente tem consciência, a coisa muda de figura. Porque nós, seres humanos, precisamos aprender 4 categorias, 4 coisas para trabalhar a autovalorização. A primeira é física. E isso, gente, é você se observar. O que você precisa para se manter vivo? Aí vem, mesma coisa que os animais. A gente precisa de comida, a gente precisa de abrigo, a gente precisa de coisas físicas, tá? De comida, abrigo, né, um lugar para você morar. A gente precisa de dinheiro para poder comprar alguma coisa, caso a gente tenha, né, a gente precise, né, tenha uma gripe, tenha um vírus, tenha um, sei lá, um ebola, Chernobyl exploda de novo e você fique com o terceiro braço, não sei, mas nós precisamos de coisas físicas. Isso, gente, nem isso muitas pessoas conseguem manter. Por quê? Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que não sabem o que precisam para se alimentar. Como assim, Cristiane? Porque tem gente que não conhece o seu paladar. Tem pessoas que comem tanto inconsciente coletivo, a consciência coletiva, o que todo mundo diz, que a pessoa acha que gosta daquilo que é saudável, ou que é bom, ou que faz bem. E, gente, e quando você não está de acordo com o teu self, não tem dieta que funcione, não tem bem-estar que aconteça, porque você não está se ouvindo. O seu corpo tem um paladar específico para você, você tem que conhecer. Você tem as horas que você precisa comer e as horas que você não sente fome. Você não precisa ter 3 refeições ao dia. Não, você tem que conhecer o seu corpo. Você tem que saber como isso funciona. E toda vez que a gente vai no nutricionista, num Troubles qualquer, você tem lá o seu schedule para comer, o seu horário para comer certinho, o que vai comer, nananana. E aí ninguém sabe por que nem o físico, nem a nossa dieta a gente consegue manter, porque é uma droga. Porque você tem que ouvir o seu corpo. Esse é o físico. Outra coisa que a gente também chama de físico, tá, gente?
que parece uma besteira, mas não é, que é o estético. Você tem que saber o que funciona pra você, o que você acha que é bonito, o que você acha que é agradável, o que você acha que funciona, né? Como que você gosta do seu corpo, do seu rosto, do seu cabelo, da sua roupa. Isso não é futilidade. Eu conheço muita gente que fala assim: ah, isso é vaidade, isso é futilidade. Não, meus amores, isso é valorização. Porque o corpo tem que ser valorizado. Você tem que saber como você gosta do seu corpo, como você se sente bem, como que é o seu shape saudável, como que é como você se sente realizado. Se isso não acontece, você não tem valorização. Você é um boi de manada que come padrões. Então, se amanhã alguém virar e falar que é maneiro um moicano vermelho no meio da tua cabeça, você tá lá fazendo um moicano vermelho no meio da tua cabeça. Se amanhã todo mundo raspar metade da cabeça, você raspou também porque ela é a moda. E quem vive na moda, e aí você vê, né, que viver na moda não é só a moda de roupa ou a moda do que está acontecendo, é também, porque até além disso você tem que pensar, porque isso fala sobre você. A gente também precisa entender, e a gente percebe que o quanto a gente está coligado no inconsciente coletivo quando a gente sonha com shopping, com roupa, aí eu fui para um shopping, aí eu fui não sei para onde. Tudo isso fala pra gente da persona que a gente está colocando. Só que a tua persona, ela tem que ter uma sintonia com o teu self. Senão você é uma coisa fora e o seu self dentro vai começar a gritar. Então, valorização física é o primeiro passo, tá? Que é o que a gente vê aqui imediato. O quanto de dinheiro que eu vou precisar, por exemplo, para me manter. Ai, mas Cristiane, mas eu gostaria de usar os melhores produtos de beleza, os mais caros. Mas essa é você? Ou esse é o que você está comendo? Precisamos saber, conhecer sua pele, conhecer o físico. E isso ajuda a trabalhar uma coisa chamada valorização, que é a primeira parte. Eu vou falar de 4, eu tô falando de uma. Tá? Então, comida, outra coisa, casa, o lugar que você tá, o lugar que você mora. Tem gente, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não consigo estar em lugar feio, quer me ver mal, deprimida, horrorosa, me bota em lugar feio. Por quê? Porque estética, eu adoro arte, eu toco piano, eu gosto de cantar, eu gosto de ler, eu gosto de filosofar. Vai me botar em lugar feio, não tem nada a ver comigo. A gente tem que saber onde é que a gente está, a gente tem que se enxergar, e o físico é extremamente importante para isso. Tudo, gente, quando eu falo tudo, é tudo. É só observar. Eu fiz uma live aqui sobre sensualidade, que é o prazer dos sentidos, o prazer da audição, o prazer da visão, o prazer do paladar, o prazer do toque. Não tem nada a ver com ficar seduzindo o coleguinha alheio. Não, tem a ver com você permitir que os seus sentidos também sejam valorizados. E para isso a gente tem que saber o que a gente gosta e respeitar o que a gente gosta. Encaixar o que você gosta dentro da sua vida. Isso é a valorização do físico. É por isso que nós precisamos olhar para o corpo de uma forma diferente. Porque a gente muitas vezes come o que dizem sobre o corpo, comem o que dizem sobre a comida, comemos o que dizem sobre estética, sobre moda. E isso é fácil, gente. Todo mundo tem aquela amiga, ou aquela amiga não, aquela conhecida, porque também temos que valorizar as amizades, isso aqui vem para um outro ponto, mas que a moda é usar um vestido assim, a pessoa parece um bujão embalado, né? Não tem nada a ver com ela e ela tá fazendo. Ah, mas ela gosta. Gente, gostar é uma coisa, ser ridículo é outra. Todo mundo consegue se olhar e ter um senso estético sobre si mesmo. E isso é importantíssimo que nós tenhamos, porque isso faz parte desse tipo de valorização, que é um dos pilares, tá? Que é a valorização do físico. A segunda valorização que nós temos que ter, como nós somos um ser que pensa, que tem a inteligência, é a valorização da mente. E o que é valorizar a mente? Nós, seres humanos, não temos como jogar com isso. É necessário que a gente tenha conhecimento. Por quê? Porque a partir do momento em que eu penso, que eu tenho consciência, que eu vou tentar dar um sentido para o mundo, para as minhas situações que eu vivo, né, para solucionar um problema, eu preciso ser nutrido culturalmente, intelectualmente, e eu preciso saber o que me interessa, o campo que eu gosto. Eu preciso saber que tipo de coisas e de leituras eu estou vendo. Eu tenho que saber que tipos de coisas, de pessoas que eu sigo no meu Instagram, que tipo de reportagem me interessam, que tipo de coisas fazem com que eu possa sempre ter novos insights, novos pensamentos, crescer como pessoa. Tem gente que faz isso pela matemática.
Eu tenho um amigo, aí entrou a Kati, né, o marido dela, o Jaque, que assim, ele é o senhor da matemática. Ele vê lá 1 mais 1, tem uma epifania e descobre como é que faz um ovo. Eu faço isso pela psicologia. Como que você faz isso? Como que a vida ganha sentido? Como que a vida ganha... enfim, como que a gente consegue dar importância para a nossa vida e pensar de uma outra forma, olhando, suprindo esse lado nosso. E muitas pessoas não fazem isso. Não estão nem aí com o que estão lendo, com o que estão vendo, com o que estão ouvindo. Não tem a menor valorização. Aceita qualquer coisa, vai em qualquer coisa. Uma coisa é você ser flexível, outra coisa é você não ter a menor ideia de como você precisa se nutrir. Eu conheço muita gente que quando a gente começa a fazer o processo terapêutico, eu pergunto para a pessoa, tá, mas você gosta de ler? Não, eu sempre odiei, desde criança. Aí eu pego um livro que fala exatamente do que o desgraçado tem, a criatura abre e fala, nossa, pronto, aí virou fã da livraria, compra todos os livros, faz tudo, começa a ler, por quê? Porque você achou alguma coisa que te alimenta, e isso é se valorizar, ter o seu tempo para você estudar, para você ler, para você ganhar cultura, isso é valorização. E a gente vê que isso é uma coisa que no Brasil é extremamente desvalorizado. A gente vê isso principalmente com comunidade carente, né, com pessoal carente. Eles valorizam comprar uma televisão, mas não fazer um curso para poder ganhar mais dinheiro para ter 19 televisões em casa. Então a gente vê que isso é uma necessidade de valorização. Então eu falei de corpo e falei de mente. Agora eu vou falar de emoção. E agora a coisa começa a complicar. Porque todos nós precisamos ser nutridos emocionalmente. Quando nós não somos nutridos emocionalmente, o nosso problema da sombra aparece, o nosso problema de arrumar, quem vive falando assim, eu tenho dedo podre para arrumar homem, tem problema de ser nutrido emocionalmente. A gente tem um grande problema na sociedade que é, a pessoa é carente, a pessoa é frágil, a pessoa é vulnerável. Gente, emoção também fala sobre nutrição. A gente precisa ser nutrido emocionalmente, ser valorizado, ser ouvido, ser escutado, né? As pessoas têm que prestar atenção na gente como a gente presta atenção nos outros. Se você não se conhece, você não sabe o que você precisa dentro de você. Tem gente, por exemplo, que precisa de espaço. Espaço. Ele precisa ter o momento dele, a bolha dele. Tem gente que precisa ser visto. A pessoa precisa ser vista, ela quer ser ouvida, ela quer ser, ela quer ser valorizada no sentido de não alguém chegar para ela e falar, nossa, como você é maravilhosa, fantástica. Não, mas dela pegar as necessidades emocionais dela e poder ser nutrida. Por quê? Comer emocionalmente, que é o que a gente está falando, essa nutrição, manter a nossa valorização, significa o quê, por exemplo? Vou dar um exemplo simples, eu nem queria falar disso aqui, mas eu vou dizer. Mas todos nós temos um rombo, um buraco negro, uma cratera lunar, o que você quiser na educação da mãe com a gente, em questão de nutrição emocional. Porque as mães não se preparam para ser mães. Então elas projetam a sombra necessariamente na criança. E quando isso acontece, tem coisa que a criança não pode dizer, não pode ser, não pode fazer. Eu já falei aqui pra vocês, o preço que a gente paga por ter ouvido assim da nossa mãe. Fulana foi uma criança ótima, não me deu trabalho. Estudava sozinha, se resolvia sozinha. Nossa, maravilhosa. Essa criança contou pra quem os medos dela? Essa criança pôde, durante toda a existência dela, conversar com quem? Porque quando você é criança, o que não é nomeado fica como um buraco na gente. E como a gente, como os nossos próprios pais não aprenderam a se ouvir emocionalmente, porque também vem com essa falha, é natural que a gente venha com a mesma falha. Então, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, a fazer esse processo de autoconhecimento, a gente vai descobrindo como que a gente se nutre emocionalmente. Ou seja, o que não pode não acontecer na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou pisciana. Então eu sou uma pessoa que, além de eu ver os dois lados, o meu e o do bendito que sofre, eu sinto. Então, naturalmente, a gente tem receio de magoar o outro, a gente se preocupa se o outro vai ficar chateado com o que a gente fala. Vocês podem ver aqui, cada vez que eu vou falar uma coisa, uma tragédia, cada vez que eu vou contar uma desgraça, eu faço uma piada. Aí fica legal a live, como é engraçada, mas se pegar no duro, que eu tô arrancando a cara de vocês, e a minha também, porque eu sou a primeira a ouvir. Só que são coisas duras que a gente usa do bom humor, a gente usa da sutileza para poder falar. Eu sou uma pessoa que, se eu não tiver pessoas ao meu lado que
pensem em mim, que se preocupem comigo, que valorizem o que eu sinto, não serão meus amigos nunca. São pessoas que são meus conhecidos, mas não são meus amigos. Eu trato bem, eu sou educada, mas eu não me abro, mas eu não falo, mas eu não compartilho. Por quê? Porque é muito fácil quando a gente tem alguém, quando a gente se relaciona com alguém, a gente querer só a gente fazer, né? E o outro também não receber. Então isso é um fato. Então quando você vê alguém, por exemplo, e isso serve para tudo, para família, para amigo, para chefe, você tem que saber o que funciona com você, o que você precisa ser nutrido emocionalmente. Porque a partir do momento em que alguém não te dá o que você precisa, essa pessoa na sua vida é igual uma bactéria. Porque a bactéria não te dá a saúde que você precisa. Você vai lá, toma um antibiótico, a bactéria morre e ninguém fica chorando. Ai, que tragédia, a bactéria, coitada da família da bactéria. Porque faz mal. Então, nós muitas vezes nutrimos coisas que nos fazem extremamente mal. Não é pessoa tóxica, para com essa porcaria, pessoa ruim, pessoa danosa. Não, mas nós não estamos nos valorizando. Então, os relacionamentos passam a ser abusivos, interesseiros, passam a ser relacionamentos onde você não se sente nutrido, onde você dá mais do que você recebe. Isso não pode acontecer, porque quem se valoriza na hora em que percebe que não é valorizado, desgosta daquilo na hora. Não trata mal, não tem raiva, aceita o outro ser do jeito que ele é. Não, tudo bem, se você é assim, se você não pode me dar isso, tudo bem. Se você vive desse jeito, tudo bem, tudo ótimo, mas não funciona pra mim. E quando não funciona pra você, você bota aquilo numa caixinha correta da sua vida. Pronto, você não perde, você ganha. Porque você não precisa mais estar numa troca onde você não é alimentado. Porque nós damos e temos que receber. Isso é o equilíbrio. Só que a gente chama isso às vezes de carência. E isso não é carência. Isso é autovalorização. Se aquilo que eu preciso não me é dado, me é retirado, aquilo não faz bem pra mim. Então logo eu não gosto daquilo. E eu já dei aqui uma live pra vocês, já falei sobre a diferença de amar e gostar. Perdoar e desculpar. Você pode amar tudo que existe no universo. A planta, a minhoca, a lombriga, aquela pessoa que você não gosta. Você pode amar o Hitler, você pode amar quem você quiser. E aliás, é uma obrigação sua amar todo mundo. E a perdoar, que é o quê? Compreender o outro, deixar o outro viver do jeito dele, da forma dele, aquilo que ele acha certo, aquilo que ele acha correto. Não exige dele nunca que ele te dê alguma coisa. Mas, se ele não te der aquilo que você precisa para ser nutrido, você se dá. Ou seja, eu não vou entrar nessa relação onde eu vou estar dando e fulano não vai estar me dando. Não, você, meu amigo, pode ser meu colega. Você pode ser meu parceiro de trabalho da faculdade. Você pode ser o meu chopp no sábado. Você pode ser o meu melhor amigo. Você pode ser o meu parceiro para uma vida. E isso muda tudo. Então você se dá. E quando você se nutre, você se valoriza, você sabe exatamente o que funciona e o que não funciona. Você não briga, você não tem raiva de quem não te dá, você entende. Mas você bota no lugar certo. Porque isso é valorização, isso é autorrespeito. Então, a valorização emocional é a que a gente tem que mais trabalhar. Quem não tem valorização emocional, tem esse buraco na vida, vai compensar o emocional no físico, vai comer em excesso, vai ter compulsão alimentar, vai ter milhões de coisas que a gente pode colocar aqui, né? Ansiedade, vai ter um monte de coisa que vai falar exatamente sobre essa necessidade que a gente tem de se valorizar. Alguém fez uma pergunta, isso funciona para as pessoas da família? Sim. Porque você tem que ser grata à sua mãe, ao seu pai, a quem te educou, a quem te ajudou, a quem te deu a comida, a quem te deu a vida, ótimo. Mas você tem que ser valorizada, senão não é uma relação justa. Né? Você tem que ser ouvida. E são raríssimos os pais que são discípulos dos filhos. Isso é raro. Porque como se projeta a sombra, tem uma fala dos pais que é fantástica, que diz assim, eu conheço meu filho. O seu filho te conhece. Porque você projetou a sombra nele. Porque quando ele era pequenininho, não tinha como ele projetar nada. Porque ele estava puro, estava inteiro. Quando começa a projeção e começa a castração, o seu filho te conhece. Mas você não conhece seu filho. Quando nasce aquela coisa, você tem que olhar para aquilo e falar.
Que raio é esse? E ser discípulo, porque provavelmente vai acontecer a projeção, mas os pais que se trabalham, que entram num processo de autoconhecimento, que vão retirando, vão nutrindo emocionalmente a criança e vão dando o direito daquela criança ser o que ela é. Então nós precisamos fazer isso e a gente precisa entender que a partir do momento, já falei aqui pra vocês, que a partir do momento que eu posso perdoar alguém, eu entendo você ser assim, eu entendo a dor que você teve pra agir desse jeito, pra projetar lá o que você queira, eu não tenho que gostar. E eu não tenho que manter uma relação não justa. Eu tenho que manter uma relação justa. Eu tenho que ser valorizada o tempo inteiro na minha vida, porque se eu me dou valor, eu já nem entro numa relação assim. Eu já coloco de uma outra forma. Eu mantenho o que tem que ser mantido, mas não é meu melhor amigo, não é aquela coisa. Por quê? Porque não tem afinidade. Só tem valorização de um lado. Normalmente é do filho para os pais. Porque a gente morre de culpa de não atender os pais no telefone, ou não, quando o pai liga, não sei o quê. Não. E muitos dos pais não tem isso. Por quê? Porque são os pais e os filhos. Então isso é importantíssimo a gente entender essa parte da nutrição emocional. Mas isso aqui é uma outra live, eu vou pegar na outra parte da valorização que a gente tem que trabalhar, que é a valorização espiritual. Então, física já falei a mental, emocional agora, e por isso que a gente tem que fazer terapia, porque essa aqui, gente, essa aqui é mole. Você tem algum problema, você vai buscar, né? Mas também tem um pouco de cultura aqui. A física, pelo menos a gente tem que aprender a trabalhar o básico. Mas a emocional é a que é completamente... A nossa sociedade é cega para isso. As pessoas não enxergam esse buraco emocional que a gente tem. Não enxergam. E é aqui que começa o processo terapêutico. E o espiritual? O que é você se valorizar espiritualmente? Não tem nada a ver, meus amores, com acreditar em Deus, ter uma religião, ou meditar, ou fazer... Espiritualidade não é nada disso. Espiritualidade é você poder ser um ser único. Único. É você poder ser quem você é. Fazer as coisas do seu jeito. É você poder pensar em crenças e valores que te foram colocados desde pequeno e começar a ver o que funciona para você, o que não funciona, como é, como não é. Enquanto isso não acontecer... E isso acontece concomitante ao nosso processo de valorização como um todo, porque é isso que vai dar a nossa cara, é isso que vai dar o nosso diferencial. Quando a gente começa a fazer o nosso lado espiritual, aí a gente começa a poder ser um ser único, diferente, autônomo, um ser que tem a sua própria consciência. E isso, por que eu falei que não tem nada a ver com religião? Porque você tem que dar um sentido para a sua vida, isso é um fato. Mas muitas das pessoas que confundem espiritualidade com religião comem o coletivo de uma religião, que às vezes não funcionam para você. Não, como assim não funciona? Não funciona. Não funciona viver só achando que, por exemplo, tem gente que não funciona viver achando que a vida, que vai morrer feliz, que vai não sei pra onde, ou que vai pro inferno. Você tem que saber o que funciona pra você. E a gente tem que pensar nas coisas, porque tudo tem que ter um equilíbrio. A maioria das religiões que a gente vê hoje, principalmente no Ocidente, só valorizam o que é mental, o que é espiritual, o que é transcendental. Corpo cortado, daqui pra baixo. Por isso que a gente tem um grande problema com o feminino na nossa sociedade. Um grande problema com o que é, né, da terra, com o que é do corpo. Então nós precisamos olhar para esse lado espiritual. E valorização é isso. E a gente só faz esse processo quando a gente começa no processo de autoconhecimento. Por quê? O seu self, ele só vai falar com você através de 2 canais, porque ele não é idiota, já falei isso aqui pra vocês. 1, corpo. 2, sonhos. Acabou. Ele não vai falar através dos seus pensamentos, não sei o quê. Por quê? Porque, meu bem, você pensa. E é muito fácil vir aquela ideia na tua cabeça e a gente mesclar a ideia, truncar a ideia. Então ele não é muito idiota, ele vai muito pela sensação, pelo que você sente, pelo que você tá, pelo você se conectar com o teu corpo, com o teu eu, com o que você está sentindo. E e a mente serve o corpo e não ao contrário. O corpo serve a mente. Não, é a mente que serve o corpo, porque o corpo é o que tem desse instinto que a gente fala, né? Essa energia psíquica que vai sair através da gente, ela vai sair sempre de uma forma que ela não possa ser contaminada, porque senão o recado do inconsciente pra gente, que é do nosso self, que tá ali querendo se realizar, não vem. Então,
A valorização, gente, ela passa por essa reconectação, né? Você se reconectar com você, com o seu corpo, com o seu eu, e você começar a descobrir o que você precisa para se manter vivo. E agora, quem está acompanhando todas as nossas lives, eu vou fazer aqui, eu vou unir tudo que eu falei. Principalmente naquela live de agressividade, que eu falei que a agressividade não tem nada a ver com violência, isso é outra coisa. A agressividade é você empreender para aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que te é valor, tá? E você combater aquilo que te ameaça a vida. E valorização é o centro para você poder trabalhar a agressividade assertiva, que é você ser você, tomar conta de você, ter o alto amor, ter o cuidado, ter o carinho, ter a valorização. É isso que a gente precisa para poder começar o nosso processo de valorização, é saber como fazer isso. E a gente precisa, dentro desse processo, tá, gente, de se autovalorizar, ser justos conosco, se ouvir, porque muitas das vezes a gente tem que prestar muita atenção disso. Se isso é uma vontade nossa ou se isso é uma coisa que a gente aprendeu que é certo. E aí a coisa começa a complicar. Aí a gente entra para a questão da filosofia. Por isso que eu falei, nós seres humanos somos complexos. Nós precisamos estar nutridos nesses 4 pilares. Não tem como estar só em um. Não tem como estar só em outro. Não tem como. Vou dar um exemplo aqui pra vocês que aconteceu hoje. A gente acabou de receber uma notícia aqui que tem um coach super famoso que se matou aqui em Miami. Brasileiro se matou, né? E a gente vê, ele era o mago do corpo. Ótimo, sabe tudo sobre corpo, sabe transformar corpo, sabe o que faz bem pro corpo. E morreu de depressão. E aí? E a outra parte? A parte emocional, a parte dele mesmo se nutrir emocionalmente. Não teve. Então, por isso que valorização é esse processo de interiorização. E, gente, isso a gente só faz quando a gente começa o processo de autoconhecimento. Não dá para se valorizar sem se autoconhecer, porque valor tá ligado a prazer. Botem isso na cabeça de vocês. A gente só valoriza o que nos dá prazer. O que é bom pra gente. O que não é bom você não valoriza. A gente não valoriza a vacina que a gente tem que tomar por uma doença que a gente não tem. Agora, se aquilo vai me prevenir de ter doença, se aquilo vai me trazer saúde, aí eu dou valor, mesmo que seja ruim, porque eu tenho prazer de buscar a minha saúde. Então, prazer e valorização estão unidos. Por isso que eu falo, o teu corpo tem que ser muito o seu canal para você poder sentir como é que isso vai funcionar. A gente tem que se sentir bem. Sem prazer não tem valorização. Nós não vamos dar valor para o que nos faz mal. Por isso que eu falo para todo mundo aqui. Vou fazer dieta. Vou ter uma alimentação saudável. Sem prazer, você vai ter uma chibata. O que vai acontecer? O seu corpo, como você não está alimentando o seu ser, o que é você está indo num padrão, você vai se boicotar. Não tem jeito. E isso é com tudo, com a religião. Quantas pessoas entram na religião, escolhem uma religião, aí viram beatas, fanáticas, loucas, vão ali, ó, parece que botou um cabresto e vai, daqui a pouco pira, surta, baba, sei lá o que tem. Por quê? Porque a gente precisa ter o prazer, se ouvir, poder pensar. Então, a valorização passa por isso. Quem não se valoriza, gente, e desculpa falar, é duro, mas é um fato, quem não se valoriza vive meia vida. Não sabe o que é ter prazer, não sabe o que é ter felicidade, não sabe o que é ter plenitude, porque não pode existir. Valorização tá ligado com você se manter. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu preciso fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, como eu vou me valorizar? Com o valor do outro? É por isso que nunca dá certo. É por isso que toda vez que você for pedir um conselho para alguém, ou que você for contar alguma coisa para alguma pessoa, você tem que estar em posse daquilo que funciona para você. E a gente tem que saber falar também, porque muitas vezes a gente vai na onda do outro, se pune, se culpa, se acha ruim, se acha errado, só piora a nossa condição de sombra. Por quê? Porque a gente não está se ouvindo. Por isso que eu falo pra vocês, a psicoterapia pra gente, ela não é simplesmente uma coisa que a gente faz porque a gente tem um probleminha. Não, ela é um exercício de vida, porque você vai ter que se valorizar a cada momento da sua existência, porque você muda.
Se amanhã depois eu descobrir uma coisa nova, eu descobrir alguma coisa que me brilhe os olhos, que me dê prazer, pronto, eu vou pegar aquilo e aquilo vai ser um novo valor, aquilo vai me dar sentido na vida. E eu preciso estar alinhando isso com todos os outros pilares. Não tem como ser só metade, não tem como ser meio valor, não tem como ser só mais ou menos uma coisa, tem que se conhecer. Ai, Cristiane, eu posso fazer esse trabalho sem fazer terapia? Vou ser sincera para vocês. Podem, se vocês souberem como fazer, como olhar, tiver estudo suficiente para poder se autoanalisar. Mas sempre é bom, porque vai ter momentos em que você vai travar, que você vai estar no impasse, que você vai precisar de um outro para te trazer uma ideia nova, para te abrir um horizonte e você continuar caminhando. Mas tem como? Tem. E é importante esse processo de análise estar na nossa vida, porque se você não se valoriza, você entra no emprego errado, você ganha o que você não merece ganhar, você ou fica desempregado, ou você fica escravo de um trabalho, ou você está numa profissão que não tem nada a ver com a tua, você tem vontade de mudar e não consegue. Ou você está num casamento aonde você vira e fala assim, não, mas fulano tá mudando, tá? Tem 25 anos que fulano tá mudando e fulano não mudou. E por que a gente não se valoriza e fala, tá, isso aqui não funciona pra mim. Se fulano é assim, eu respeito fulano. Se fulano é assim, eu entendo fulano ser assim. Mas isso não fala sobre eu me manter viva. É a mesma coisa que um leão casar com um pato. Vai dar merda. Porque o leão vai ter que começar a ser vegetariano, a parar de caçar zebras, a não mostrar, a reganhar os dentes como ele arreganha, a nadar no riozinho. Vai dar muitos problemas. Não pode. Só que ele só vai saber que ele só funciona com um leão quando ele poder ser um leão. Quando ele se valorizar e não ficar esperando que o pato um dia vire pra ele e falar assim, não, mas eu acho fantástico você caçar zebra e comer carne. Acho maravilhoso. Isso não vai dar certo. Então, valorização, gente, não é uma escolha. Não é uma escolha, é um processo de autoconhecimento, é uma necessidade que a gente tem. Quem não se valoriza, não vive a vida que merece. E ainda por cima cobra dos outros uma coisa que os outros não têm nada a ver com isso. Porque quem diz e quem organiza a sua vida é você. Quem diz aonde o outro entra na sua vida é você. Quem diz com quem você vai se relacionar é você. Quem diz aonde você vai trabalhar, por quê, como, de que forma, é você. Mas se você não tem autoconhecimento, a valorização não acontece. Por que ela não acontece? Porque a gente acaba valorizando aquilo que é um valor do outro. Ou aquilo que pra gente não é um valor, mas que pro outro é, a gente então exacerba isso como se fosse a coisa mais maravilhosa que a gente tem. Então, gente, é extremamente importante esse processo.